Muito boa tarde a você que acompanha mais uma aula aqui no Centro de Mídias. Famílias, professores, professoras e, claro, a você, aluno e aluna do 4º ano. Galerinha sabida e esperta, super animada. Eu preciso deixar aqui boa tarde especial para a minha turma e para as turmas de 4º ano e a equipe da minha escola, professor Reducino de Oliveira Lara, e também aos colegas e alunos da EMF Ana Maria Benetti, José Dias e Otoniel Mota. Bom, a aula de hoje é de matemática e preparem-se, já sabem, primeiro slide, organização. Então, separa aquele seu material, o caderno, faça os registros, as anotações. E já sabem, né? Além das anotações, vocês podem também tirar foto da tela, né, da TV, um print do celular e sempre, claro, participar pelo chat aqui com a gente. A nossa aula de hoje envolve números, o nosso sistema de numeração decimal. Vamos conferir o objetivo dessa aula. Pode passar? Então, a nossa aula tem como objetivo principal justamente ler, escrever e ordenar números naturais com pelo menos 3 ordens. Quem não lembra, vai retomar isso hoje. Observando, claro, as regularidades e as propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Mas, para começar, eu quero que você fique atento, porque no próximo slide vai aparecer aí um vídeo. Então, de olho no vídeo. Com certeza, você que está em casa está se perguntando, uau, um dinossauro? Isso mesmo, a nossa aula de matemática de hoje vai envolver algumas informações sobre esses animais que adultos e crianças se encantam pelo mundo todo. E fiquem atentos aos números, porque nós vamos usar um gênero de texto que é Você Sabia, com informações científicas, para atrelar a essa aula de matemática. Vamos lá? Então, começando, acho que volta um. Você sabia que o primeiro dinossauro fossilizado foi encontrado por William Buckland, um cientista, em 1824? E você sabia que a palavra dinossauro significa lagarto aterrorizante e ela foi inventada em 1842? Próximo. Você sabia que no território brasileiro já foram encontradas 27 espécies de dinossauros? E você sabia que os cientistas descobriram que antes da queda do asteroide que exterminou os dinossauros, 66 milhões de anos atrás, o parque deles era em nosso território? Ah, será que você sabia dessa? Que o fóssil de um crocodilo muito antigo foi encontrado no município de Campina Verde, Minas Gerais, em 2014? E será que você sabia que na Argentina, em 1993, foi encontrado o maior dinossauro já descoberto no mundo, chamado de Argentinossauro? E o nosso último Você Sabia? Você sabia que foram encontradas na região sul do país, por cientistas, 8 espécies de dinossauros com idades de aproximadamente 237 milhões de anos? Bom, você deve ter percebido aí que alguns números, né, alguns dos numerais escritos aqui, eles tinham todas as ordens representadas, mas em outros haviam palavras e hoje você vai perceber por que nós fazemos isso, né, em determinados tipos de texto, em determinadas situações, combinado? E muito importante, para retomarmos aí o nosso sistema de numeração decimal, eu vou pedir a próxima página, que tem tudo a ver com as propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Saibam, desta página, tirem um print, batam aí foto da tela, porque ela é bem importante.
né? São essas propriedades que nos ajudam a ler e compreender e entender o nosso sistema de numeração decimal. Então, a primeira coisa que nós temos que recordar é que o nosso sistema de numeração decimal é formado por algarismos, 10 algarismos apenas. E com todos eles, apenas esses 10, nós podemos escrever uma porção de quantidades de numerais. Vamos lá? Recordando: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Estes são os algarismos do nosso sistema de numeração decimal. E uma coisa muito importante também de lembrar é que, olha só, o próprio nome, né? Quando a gente coloca lá SND, que é Sistema de Numeração Decimal, o próprio nome já nos dá uma pista, que o nosso sistema, ele é agrupado de 10 em 10. Então, o que isso significa? Que a cada uma unidade, a cada 10 unidades, eu troco por uma dezena. A cada 10 dezenas, eu troco por uma centena. A cada 10 centenas, eu troco por uma unidade de milhar e assim sucessivamente. Isso significa ser agrupado de 10 em 10. A cada 10, eu vou para uma ordem seguinte e vocês vão prestar atenção que a cada 3 ordens, eu passo para uma outra classe. Outra coisa importantíssima do nosso sistema de numeração decimal é que ele é posicional. E o que isso significa? Tenho certeza que você aí do 4º ano já levantou a mão e já disse: eu sei, com certeza. E é isso mesmo. Ser posicional significa que, de acordo com a posição dos meus algarismos, eu vou ter uma determinada quantidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 1993, o ano em que foi descoberto aquele dinossauro na Argentina. Reparem numa coisa, o algarismo 9, ele aparece 2 vezes, porém ele indica coisas diferentes, ele representa quantidades diferentes. Esse 9, 90, esse 9, 900. E nós vamos explorar um pouquinho mais no próximo slide. Só lembrando que ele é formado, como eu já adiantei, por classes e ordens. Então, próximo slide. Vejam só, esse quadro vocês estão super habituados a trabalhar, a fazer. Por quê? Desde o 1º, 2º, 3º ano, no material do EMAI, você já trabalha com este quadro. Uma coisa importantíssima, lembra que eu falei sobre as unidades, dezenas e centenas, as regularidades, os padrões do nosso sistema de numeração decimal? Pois então, reparem aqui, eu vou usar vermelha mesmo. Reparem aqui, vai acontecer o quê? Uma regularidade vai se manter e vai repetir a cada classe. Então, eu tenho unidade, dezena, centena. 1ª ordem, 2ª ordem, 3ª ordem. O que acontece agora? Novamente, eu volto, repetir unidade, dezena, centena. E o que muda? Justamente qual é a classe que estas ordens pertencem. E vai se repetir unidade, dezena, centena. Então, eu vou mantendo esse padrão e esta regularidade. E por que isso é muito importante? Porque a própria leitura dos nossos numerais, ela precisa, né, dessa compreensão sobre a regularidade dessas ordens e das classes. Então, por exemplo, se eu tenho o algarismo 5 na unidade da classe das unidades simples, eu leio 5 unidades. Porém, se esse meu algarismo ele for escrito aqui na classe dos milhares, reparem,
eu também lerei 5. Só que, como diz um amigo meu, eu preciso indicar o sobrenome. A partir da classe das unidades simples, eu sempre indico o sobrenome da próxima classe. Nesse caso, eu leio com a palavra 1000. Então, olha só, nas unidades eu leio exatamente igual. Então, fica 5.000. E o que vai acontecer se eu colocar esse mesmo 5 nas unidades da classe dos milhões? Vamos ver? Opa, apaguei muito. Olha lá. Nesse caso, eu tenho novamente 5, só que agora são milhões. Uma coisa bem importante que você precisa ficar atento é que esses padrões e regularidades, eles se mantêm, com exceção, lembra que eu falei que tinha exceção? Com exceção, por exemplo, quando a gente tem 11, 12, 13, 14 e 15. Por quê? Você não fala 10 e 5, 10 e 4, 10 e 3, 10 e 2, 10 e 1. Você diz 11, 12, 13, 14 e 15. Com essas exceções, todos os demais vão manter esse padrão e essa regularidade de leitura. Então, é muito importante você memorizar e saber a classe das unidades simples, que não precisa de sobrenome, a classe dos milhares, que você sempre lê como 1000, e a classe dos milhões, que você lê com milhões. Então, por exemplo, lembra aquele número? 1993? Pois então, reparem, 1993. De acordo com a classe, eu indico o sobrenome. Se eu tiver um número maior, por exemplo, 45. 45 o quê? Milhões. Ups. 387, o quê? 1.142 unidades. Tudo bem? Então, próximo slide. Outra coisa importantíssima para lembrarmos é a maneira, né? O que isso significa? O que isso indica? Então, quando eu tenho lá 1824, tenho certeza que você já está dizendo, esse número, então, cada algarismo representa uma quantidade. Exatamente, ele pode ser decomposto da seguinte maneira. Olha, eu não tenho 1824, então eu tenho 1000 mais 800 mais 20 mais 4 unidades. É claro que eu poderia decompor e representar esse mesmo número de outras formas, pela multiplicação, né? Ou até outras formas de adição. Mas eu escolhi essa para você ficar aí super atento em relação à forma como eu leio os meus numerais e como eu posso representá-los. O que cada um desses algarismos, especificamente, o que cada um deles representa escrito aqui, né? Quando ele está fora do meu quadro de classes e ordens. Tudo bem? Então, próximo slide. Eba! Agora eu quero que você aí pense rapidinho, porque nós vamos analisar e perceber qual é, né, de que maneira aqueles números todos que foram escritos lá no Você Sabia, de que maneira eu posso ordenar esses numerais para escrevê-los em ordem decrescente. Lembrando que a ordem decrescente é aquela que vai do menor para o maior. E ela não necessariamente precisa começar no 0 ou no 1. Ela pode começar no menor que você tiver disponível. Então, uns segundinhos aí para vocês pensarem sobre isso, enquanto eu vou ver ali no chat toda a interação. Olha só, enquanto vocês vão pensando aqui, tem recadinhos aqui. Olha, o Eduardo está muito empolgado, pois ele adora matemática.
O Davi também adora matemática. Professora Cibele está presente. Um beijo aí, professora Cibele. O João disse que ama dinossauros. Olha que bacana trazermos, né, essa interdisciplinaridade, conceitos e ideias, textos de outras disciplinas para a matemática. O Leonardo está curtindo muito a aula, pessoal. Vitor Hugo está dizendo que a aula está top. Bianca achando muito interessante. Que delícia, um beijo aí para todos vocês. Então, vamos lá? Acho que já deu tempo de vocês perceberem e olharem. Quando eu tenho uma proposta como essa, e ela geralmente aparece nos nossos livros, lá do EMAI, nas provas do SARESP, mesmo as AAPs, olha só, o que eu preciso observar numa situação como essa? Então, primeira dica. Fiquem atentos, reparem a quantidade de algarismos que eu tenho em cada um dos numerais, né? Nesse primeiro, olha, eu tenho 4 algarismos, vou trocar por vermelho. Eu tenho 4 algarismos, aqui eu só tenho um algarismo, eu tenho 4 algarismos, 2, 4 e 4. E claro, bem de propósito, eu trouxe esses 2 primeiros para nós observarmos. Quem consegue perceber o que é que eles têm em comum? Repararam que ambos são formados pelos mesmos algarismos? O que mudou? Justamente aquela coisa importante que eu disse para vocês de uma das propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Ele é de valor posicional. Então, apesar dos algarismos serem os mesmos, de acordo com a posição que eles ocupam, eles vão indicar uma determinada quantidade. E isso é muito importante. Então, voltando à nossa análise, tenho certeza que você, aluno do 4º ano, já fez aí em casa, já sabe direitinho como vai ficar essa nossa sequência. Esse que só tem um algarismo será o primeiro. Então, 8. Agora, tem a outra estratégia também. Continuando nessa mesma ideia de estratégia, olhar. Bom, se esse tem 2 algarismos, este é o próximo. Certo? Já eliminamos? 2. Agora nós temos mais 4. E o que eu preciso observar? Todos têm a mesma quantidade de algarismos. Então, o que é que eu faço aí? Eu presto atenção e verifico qual é, né, desses daqui, quem representa a maior ou a menor unidade de milhar. Então, 1, 2 e 1. Então, esse daqui eu já sei que ele vai ser o maior. Então, ele vai ficar lá para o final. Eu vou comparar agora os outros 3. Esse tem uma unidade de milhar, 8 centenas. Bom, estou indo num caminho certo, hein? Uma unidade de milhar, 8 centenas. Esse tem uma unidade de milhar, 9 centenas. Eu já sei que esse daqui também é maior. Vou comparar esses dois. Uma unidade de milhar, uma unidade de milhar. 8 centenas, 8 centenas. E agora? Reparem, eu tenho aqui 2 dezenas e aqui 4 dezenas. Então, o menor é o que apresenta 2 dezenas. 1824. Como eu fiz a minha análise, eu já sei que o próximo vai ser 1842. E, posteriormente, 1993. E, por último, o que eu já tinha indicado como maior, 2014. Certo? Com certeza vocês aí acertaram. E, agora, olha só. Tem aí um desafio para nós fazermos e pensarmos juntos. Se você ficou bem atento à ideia de que eu leio exatamente da mesma forma e o que muda, olha só, é esse sobrenome que é a indicação da classe aonde esse meu numeral está. Volta 1. A indicação da classe onde o meu numeral está.
O que eu faço aqui? Bom, não são 66? Isso significa o quê, pessoal? Que eu tenho 6 unidades e 6 dezenas. Só que aonde eu vou posicioná-las? Esta é a parte mais importante. Olha aqui, lembra que eu disse que determinados textos vêm por escrito? Por exemplo, imaginem num texto de jornal, de revista, né? Uma porção de zeros dificulta para quem está lendo. Então, uma forma muito ágil para a leitura e para a compreensão rápida desses números é justamente colocar aqui, ó, o sobrenome, a classe desse numeral, aonde ele está inserido, ok? Então, voltando lá, o que eu tenho aqui? 66 milhões. Ele está onde? Na classe dos milhões. Não são 6 dezenas e 6 unidades? 6 dezenas, 6 unidades. Reparem, eu completo com os meus zeros. E olha que interessante, esse meu numeral, ele é formado, por exemplo, por quantas ordens? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é formado por 8 ordens. E quantas classes? Reparem, eu passei pela classe das unidades simples, pela classe dos milhares e pela classe dos milhões. Portanto, ele é formado por 3 classes. Tenho certeza que você aí de casa, né, ficou muito atento e percebeu que essa regularidade se mantém. Então agora eu convido vocês para o próximo slide para que vocês pensem aí no desafio. Eu vou dar um tempinho rapidinho para vocês pensarem nesse desafio que era justamente uma das informações que nós tínhamos lá no Você Sabia, e eu quero saber se você, percebendo o que fizemos juntos, nos 66 milhões, consegue dizer aqui, quantos zeros vai ter o meu numeral 237 milhões. Isso significa que você tem que observar atentamente classes e ordens. Então, alguns segundinhos aí para vocês pensarem e responderem. Olha só, enquanto vocês pensam aí, já tem, pessoal, uma hashtag dinomática, né? Que foi a ideia de juntar aí os dinossauros com a aula de matemática. Então, olha só, a Júlia, muito bem, Júlia, ela já tinha indicado lá em cima as respostas, super correta, Júlia. Muito bem, o Vitor também dizendo aqui que ele conseguiu perceber lá que primeiro vem 1824 e depois 1842. A Evelyn está dizendo que fez em casa e acertou tudo. Olha lá, a Jamile está dizendo que ela acredita que são 3 zeros. O Pedro, a Esther, a Maria, a Nicole disseram que são 6. Vamos então conferir aí quantos são? Então, prestando atenção na tela, olha só, 237 milhões. Aonde eu vou indicar? Justamente no 200, centena, 30, dezena, 7 unidades. E aí eu completo com os meus zeros, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a resposta certa era a D. Parabéns para você que conseguiu e você que ficou na dúvida, repense, reveja e anote. Vamos agora para o fim dessa aula que passou tão rápido, não é? E só para lembrarmos coisas importantes e, claro, algumas tarefas para vocês. Nós hoje fizemos o quê? Exploramos os padrões e as regularidades do nosso sistema de numeração decimal. Também observamos bem atentamente as classes e as ordens. Fizemos aí a leitura, né? E eu escrevi alguns numerais. E a comparação e a ordenação desses numerais.
Fica aí de casa uma tarefa para vocês, página 10 e 11 do material que vocês receberam. E claro, para a próxima aula, sexta-feira eu estou de volta e eu quero que vocês entrem lá no Instagram, tem já um destaque com prof_Lilian Barbosa, procurem o destaque do 4º ano. E é isso aí, um beijo!